Estamos de volta com o G4 agora para falar do Corinthians. Enquanto a gente estava no intervalo, o Bessoni já vinha com informações aqui. Olha, tem um negócio aí, vai acontecer agora. O que vai acontecer, Bessa? Pois é, o dia amanhece aí com uma informação de que poderia ter uma dança das cadeiras na categoria de base do Corinthians. Uma saída repentina do diretor da categoria de base. Não tinha muita explicação ainda, não tem ainda explicação por quê, para onde ele vai e tudo mais. Foi convidado, inclusive, ou para ser diretor ou para ser diretor adjunto, um ex-diretor de base, ainda da época da gestão do Oduílio, o Oswaldo Neto, que a tendência é ele até rechaçar. Até aí, o dia amanhece dessa maneira. Agora, mais recentemente, o Luiz Fabiani, que é um repórter daqui da casa, até da Rádio Bandeirantes, informou que a Gaviões recebeu denúncias graves com o dia a dia da base do Corinthians. Não está claro também ainda quem fez essas denúncias para a Gaviões. E a informação que chega agora é que a cúpula da Gaviões toda está a caminho do CT da base do Corinthians após receber essas denúncias para conversar com os responsáveis e pegar mais informações depois de tudo que eles receberam, um dossiê, alguma coisa desse tipo. Então o clima está bem pesado, mudanças devem acontecer aí na base. Uma base que, como a gente vem fazendo um acompanhamento, e eu já disse isso, nenhuma base de clube tem o acompanhamento que a do Corinthians tem, e aí o portal Meu Timão, que é um portal segmentado, tem um trabalho muito grandioso nesse sentido. Foram 86 contratações desde janeiro de 2024, entre sub-17 e sub-20. Eu não estou falando de menino de 11, 13, 15, não. Entre sub-17 e sub-20, 86 novos contratos foram registrados no BID da CBF. Claro que parte desses garotos já até foram embora e tudo mais do clube. É um número que sempre chama muito atenção. A gente foi acompanhando um a um, a gente tem nomes, o contrato até quando ia, se era de formação, o contrato ou profissional, aquela coisa toda, e a gente foi acompanhando nesses 14 meses aí, basicamente 15 meses, o que dá quase que 7 garotos por mês sendo registrado no BID da CBF. E, pelo visto, vem algo grande aí, deve acontecer algo grande nas próximas horas aí, com saída de diretoria, acusações daqui e dali. É mais um problema aí para o Augusto Melo, que já tem vários no entorno disso, no entorno da sua gestão, da sua administração, e é mais um problema que ele vai ter que tentar contornar aí nesse ambiente político e administrativo financeiro do clube. Bom. Só uma parte, olha como o programa é bom. O Marcel e o João mandaram uma mensagem para mim para dizer que na Arena Barueri é QR Code, ainda não tem o reconhecimento facial. Tá? Muito bem. Dá para ser pelo sócio, mas com QR Code, né? É isso. É isso, boa. Bom, mais um, né? Mas peraí, deixa eu entrar de novo nessa conversa. Chama eu. Fala, Márcio, aí? Parece que o Cristiano acabou de falar agora, vai. Que coisa, hein, Massa? Quantos jogadores contratados? 86 novos contratos registrados no BID da CBF desde 1º de janeiro de 2024. Entre 17 e 20 anos. Entre 16 e 20 anos. 16 e 20 anos. Inclusive alguns até de 20 anos, que é quando já estoura a idade e tudo mais. Entre esses caras, teve filho de sócio, filho de conselheiro, filho de patrocinador, dentro desse número enorme aí de contratações / contratos registrados aí na CBF. Então é entre 17 e 20 anos. 16 a 20 anos, basicamente. 16 a 20 anos. Eu tô calculando aqui que daria 86, um elenco com 25. Você pega um elenco do sub-17, sub-20, né? Seriam 50 jogadores. O Corinthians contratou 86. E detalhe, as categorias já existiam. Não é que saiu do nada, do zero. Já mais tinha 86. Mais 86. Então, o que eles fizeram? Eles criaram sub-16 e sub-18, que eu não sei se outros clubes têm, aí eu confesso não tem ignorância. Não existe competição, não tem competição oficial nem para 16 nem para 18. São dois times que vão jogando amistosos, às vezes arrumam um torneio aqui e outro ali. E, sobretudo, esse sub-18 aí que foi criado sem competição. O 17 e o 20 do Corinthians jogam Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. Ok, tá tudo certo. E aí criaram o sub-16 e sub-18 durante essa gestão e aí foram colocando, e eu costumo brincar que o sub-18 do Corinthians é um coração de mãe. Ele sempre cabe mais um
esse sub-18 do Corinthians. Mano, é o seguinte. Gosta, Não dá. Protesto. Não dá. É o seguinte. O Brunão gosta. Ó, presta atenção. Quantas vezes vocês viram o Estevão jogar no sub-20? Muitas vezes. Por que criar a categoria sub-18 se o moleque que tem 16, 17, 18, 19 joga no sub-20? Aliás, Só hoje não hoje pode, tá até mais precoce, só não às vezes pode, até no profissional. só não pode o 20. Campeão da Copinha aí outro dia, né? Entendeu? Só não pode o cara que estourou acima dos 17. Esse não pode jogar na categoria de baixo. Agora, o que está embaixo pode jogar em cima. 86 jogadores. Só esse ano nós estamos no mês 5, né? Nem fechou o mês 5, né? Janeiro inteiro, fevereiro, março e abril. 4. Foram 30 novos jogadores registrados no BID. 10 do sub-20, outros 20 do sub-17, só este ano. O montante 86, esse ano 30. Então é um número realmente que chama atenção. Vamos tentar entender, tá tudo rolando agora, eu não tenho maiores detalhes, a Gaviões está indo lá no CT, você vai conversar com o Augusto, com a diretoria, tentar entender o que está acontecendo. A gente não sabe nem qual é o tipo de denúncia que eles receberam, isso também não está claro ainda, porque as coisas realmente estão acontecendo. Vamos aguardar, amanhã a gente pode ter um pouco mais de detalhes sobre esse tema aí. O Augusto, em algum momento da vida no Corinthians, foi diretor de categoria de base, né? Lá atrás. Né? Assessor, pelo menos, da base, foi isso aí. A questão é que a responsabilidade é dele, né? Ah, sim, claro. Como presidente, né? Os contratos ele tem que assinar, todos eles como presidente, né? Então, como você falou, é mais um caso que comprova como está ruindo o governo Augusto Melo, né? No Corinthians. Mais um detalhe aí. Tem outra questão, e essa fora de campo também. O Corinthians pode mudar a sua patrocinadora. O Vessone trouxe essa informação aqui, pode trocar a Nike pela Adidas, que é um patrocinador histórico do Corinthians, faz mais de 10 anos que está lá. Mas também é meio estranho você pensar que isso pode acontecer sem saber se o presidente vai estar lá no semana que vem, né? Meio maluco isso, né, Vessone? Sim, você tem razão. Primeiro, só fazer aquele parênteses bonitinho. É um tanto quanto conveniente esse assunto, que é um assunto legal, positivo, né? Porque, de alguma maneira, nós estamos falando de 1 bilhão num contrato de 10 anos, aquela coisa maluca dessas cifras que sempre rondam o Corinthians. Então, é meio conveniente sair e ganhar uma proporção maior agora com esse monte de problema que a administração tá. Fecha o parênteses, é só para deixar claro que me chama um pouco a atenção. E está acontecendo, não é que a imprensa está inventando, não, eles estão reunindo, estão buscando, estão pegando informação se dá para rescindir sem ter que pagar multa. Então, está acontecendo, ninguém está inventando. Eu só estou dizendo que é conveniente para quem está diante de tantos problemas, tantas denúncias, casos vai de bet na polícia para estourar, enfim, aparecer esse assunto. Dito isso, o Corinthians está tentando encontrar uma maneira de rescindir o contrato com essa atual e gigante parceria de mais de 20 anos com a Nike. O Corinthians alega que como a Nike Inc., LTDA, enfim, a Nike americana deixou o país há alguns anos e foi contemplada, foi outra empresa brasileira que comprou e que tem o direito de comercializar tudo que ela faz agora, o Corinthians está alegando que o meu contrato que acabava em 25 e que teria uma renovação para 29, ele tinha sido feito com a Nike americana. Com essa empresa brasileira que vocês ganharam e virou uma subsidiária, enfim, a Nike colocou seus poderes para que essa empresa possa agir no Brasil, a gente não tem esse contrato com vocês. Então, nós estamos querendo a rescisão. O problema é que você pode comprar uma briga gigantesca com uma empresa gigantesca e vir um imbróglio jurídico que depois possa, dependendo do que o juiz decidir, seja com a instância, você tomar um prejuízo enorme de milhões. Então, a minha preocupação é essa. Não tem problema nenhum. Acho que a diretoria faz bem de lutar por um contrato melhor, de lutar por valores melhores. O Flamengo está ganhando o dobro. A gente não vai perder de jeito nenhum de ter menos do que o Flamengo. É tudo legítimo, tá tudo bem a diretoria lutar por um contrato melhor. Desde que a minha preocupação é que não estoure lá na frente uma quebra de rescisão que vire milhões e milhões de bucha para o Corinthians pagar lá na frente. Eu acho que eles têm que ter muita ciência de comprar uma briga como essa
E não adianta Augusto, só o jurídico. O Conselho Fiscal, o Conselho de Orientação, o Conselho Deliberativo falar assim, ó, tem 330 assinaturas, nós estamos todo mundo alinhado e nós vamos comprar essa briga. Aí tudo bem, aí tem vários pais dessa criança. O que não dá é uma pessoa, duas pessoas tomarem uma decisão como essa e levar o Corinthians numa um problema financeiro ali na frente de milhões porque perdeu na justiça uma quebra de contrato antecipada. É isso que é a minha preocupação. Já histórico, né? No rival. No Quando, Samsung. exato, é verdade. quando o Palmeiras decidiu trocar a Samsung pela Fiat, alguma coisa deu errado. Eu não Teve que sei. pagar uma detalhe. multa. Não, Lá, pra- teve não. Se o Anos Palmeiras e anos, deve, ainda deve. Vai pagar, hoje. vai ter que pagar uma Papo de parte. 30, 40 pau. O dinheiro Graça. forte. É. E tá aí, ó. Tá rolando. Estima-se fazer um acordo, diminuir uma parte, tirar juros aqui e ali, vai acontecer, né? Porque as pessoas estão cuidando disso já. Mas essa alegação me parece patética, quer dizer, a Nike, ela sai do país, mas deixa o seu representante legal. Foi isso. Os contratos valem para os representantes legais. Senão o cara não ia querer também. Claro. Você entendeu? Um dos argumentos para você sair da operação no Brasil e passar para alguém é que você mantenha nesta relação entre esse alguém e a Nike os contratos assinados. Cara, tudo bem. Agora, o que poderia fazer é chegar e colocar, olha, eu tenho aqui, a gente está ganhando menos que o Flamengo. Tenho aqui essa proposta E resolver da com a Adidas. própria parceira. Claro. Melhora, claro. Claro, melhorar a relação Isso. com a parceira. Eu acho o melhor caminho Mas mesmo. sabe por que é feito assim? Porque tem luva. Aí entra a pancadora. entra na hora. Porque tem luva, tá Entra aqui, na ó. hora. Exato. O problema da rescisão da multa vai lá para frente para o outro. É pagar. isso. Exatamente. Que é- Foi fácil entender. Se eles fazem, desculpa, Vécio, se eles fazem isso agora, não vai ter que punição agora. Vai ter lá na frente. O Massa deu exemplo aí do Palmeiras. Eu vou dar um mais recente, tá? E o corintiano vai lembrar bem. Corinthians, quando fecha a gestão do Duílio, tinha uma bet que patrocinava, PixBet. Isso, exato. Rescindiu para entrar a Vai de Bet. O que aconteceu? Tem que pagar a multa. Tá 40 pau para PixBet para pagar, mais 4 de honorários, 44 milhões. Começou a pagar, fez o acordo, estava faltando 16, parou de pagar. Agora já tem juros, tá aí. Tem milhões de uma rescisão recente para pagar. Cara, exatamente no caso assim. É inacreditável um clube. 86 jogadores para base em 1 ano e 5 meses. Em 1 ano e 4 meses, né? E agora se estuda rescindir o contrato com a parceira De 23 anos. de anos. 23. Meu Deus, 2 para décadas. você chegar nesse patamar, nesse olhar, é porque tem que ter apodrecido tudo. Olha a forma como o Corinthians lida com seus parceiros. Agora são atitudes desesperadas. Agora tá exato. Tanto as financeiras quanto as políticas, né? Troca de vai lá, Meu troca diretor, Deus. faz não sei o que lá, faz um acordo para ter o dinheiro na mão rápido. Desesperador, é isso. É isso. Muito bem. O Corinthians encara o Mirassol nesse fim de semana. Vamos ver a sequência do Corinthians até a parada também. Vamos analisar. Tem o Mirassol fora de casa agora. 3 pontos. Depois tem o Racing do Uruguai. O Racing do Uruguai perdeu ontem para o Huracan. Esperado, né? Esperado, mas 3-1 também deixou a situação... Quer dizer, O Corinthians esperada. precisa ganhando os 2 jogos. Exatamente. Resumindo, segue o Corinthians precisando ganhar os 2 jogos e aí se classifica. Pode acontecer o que quiser nos outros Os resultados. 2 jogos ganhou são as fora ou 2. foi em casa? 2 fora. Um no Uruguai e um na Argentina. Esse do Uruguai não É mais deve acessível, ganhar, né? óbvio. Mas o problema é o segundo ali, né? Que é contra o Huracan. O Huracan lá. Já classificado, mas ok, mas Aí tem o Santos. em casa também. 3 pontos. Com alguma chance do Garro voltar, ou nesse ou Novo Horizontino, e o do Neymar também. A programação do Santos vai tentar pôr o Neymar em campo nesse jogo. Aí tem o Novo Horizonte de jogo de volta. Tá 3 pontos. uma situação boa, né? Vai jogar em casa. Ganhou Aí o a primeiro segunda jogo fora. perna já é mais A chata, segunda né? perna já é mais chatinha. Galo Vitória. fora. Huracan fora. Jogo ponto. dificílimo. Furacão, 1 ponto. Um Aí ponto. tá fora. Aí tá fora. Aí tá fora. Não, mas vai, não vai Vitória ganhar, em Huracan. casa. Aí tem que ganhar. E 3 Grêmio pontos. fora. Aí ponto. esse finalzinho... O América de Cali Huracan é na Colômbia? Na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia. É.
Mas o Huracan já está classificado? Não. Não. Ele tem 10. Ele pode vagas. precisar de ponto aí, né? Precisa. Talvez. No pode- último jogo, talvez não. Porque ele ainda vai a Cali agora. Então, mas se ele perde, o América continua na briga, e aí o Huracan Isso. vai fazer Aí o jogo ele de vai vida ou morte precisar. contra o Corinthians em casa. Porque se ele perder do Corinthians, é ele que cai fora. O exatamente. Corinthians ultrapassa o Huracan e não o Cali. Entendi. Ele não pode perder. Se ele empatar na Colômbia é ótimo. Mas quando você fala Corinthians classificar, você está falando no segundo lugar, Isso. É. Porque E pra passam repescagem. dois e ir pra repescagem, pro para playoff. repescagem. Que tal essa sequência aí? Não é tão difícil. Não é, mano. Já dei aqui meus votos. Eu acho que ela fica aí no meio termo, entre o São Paulo e a do Palmeiras, né? É. Que a gente analisou no meio extremo os dois. Começo ali, vamos combinar. É que a diferença do São Paulo aqui. Bem, gente, pelo amor de Deus, só tem moleza pro Corinthians, viu? Pô, que Calma, coisa, calma. Conceição. Só moleza. Na competição sul-americana, o Corinthians está na condição inversa do São sim, Paulo. mas Ele vai ter que tudo viajar bem. as duas, ganhar as duas. vai pra ter chance. Argentina. Ó, o não vai Renato pra- lá no Twitter computou pra 14 Namíbia. pontos. 14 em 24. Bom. Mirassol, vamos lá. Mas o que Três pontos. que ele disse? Mirassol ganha, Racing ganha, Santos Não, ganha, Novo Horizontino ganha. Vamos ser São mais 12. objetivo aqui. É isso. Empata. Vai passar da Copa do Brasil, certo? Vai, já passou. E na Sul-Americana? Não vai, Nem vai para segunda? não vai. Eu acho que vai para segunda. Eu acho que vai pra Tem que segunda. ganhar as duas, então. Eu acho que vai pra segunda. Pra mim não vai. Ele vai ganhar Quer dizer, só do Tem Racing. que ganhar do Huracan, aí não sei. Aí já não sei. É, o empate talvez Depende como o Huracan chegar. Ele vai ganhar do Racing. Do Huracan não vai ganhar. Raça é quinta, né? O empate só vai bastar na Argentina se o Huracan ganhar do Cali. O Cali perder Na Colômbia. na Colômbia, o que é muito Perde. difícil, né? É muito difícil. É. Raça é quinta, mas eu acho que o Corinthians já joga sabendo o outro resultado, né? Eu tinha visto isso. O problema é esse, o Racing é na quinta e depois é, o Santos. O América no e domingo. o Huracan é quarta, é isso mesmo. O América e o Huracan quarta e o Corinthians Gente, joga na quinta com O Corinthians tem 2 jogos difíceis, 3 jogos muito difíceis. Quais? Galo fora, Huracan fora e Grêmio fora. O resto São jogos difíceis. Então, mas delícia. então, por isso que a segunda perna, né, É mais complicado. é mais complicado. Você acha que passa em segundo? Eu não sei, tenho dúvida. O que você acha, Vessar? É que eu não sei como o Corinthians vai tratar essa situação. Eu tô curioso para saber o próprio clube como ele vai tratar. Eu tô sabia? contando. Então, isso é uma questão, não sei. É. Como é que ele vai para o Uruguai? Mas acho que tem não o dá para Santos ele abrir, domingo. mas não dá para abrir mão antes, né? Eu sou Não, contra. acho que ele vai pra ganhar. pro Uruguai. Eu ouvi Eu um acho que a negócio chance lá. do Corinthians é ultrapassar o América de Cali nessa rodada. Aí seria, se o América de Cali empatar com o Huracan, por exemplo, o Corinthians vencer o Racing, ele já vai para a segunda. Sim. Não é. Não Ele estamos falando de mas nada ele muito vai ter, impossível. para confirmar, ele vai ter que tudo ganhar ou do nada. Huracan para não depender, porque daí o América deve ganhar do Racing na última sim. rodada. Sim. Então o América, se empatar uma e ganhar outra, ele ia a 10. O Corinthians precisa ir a 11. É. O Corinthians vai ter que ganhar as duas. É. O que você ia falar, Massa? Não, eu ia falar sobre o playoff. Quarta-feira, hoje é sexta, pode ser que as coisas tenham mudado. Não havia definição da Conmebol de quando fará Tá, a previsão é playoff. pós-mundial. Não, isso está... Mas quais as datas pós-mundial? Exato. Como é que vai organizar isso? É. Entendeu? E lembrando que ele é Porque direcionado. para a Sul-Americana andar, vai ter que ter o playoff. Sabe quem tem um enrosco grande nessa história toda aí? Talvez tenha o calendário mais complicado, fique o mais complicado, o Fluminense. Porque Por quê? o Fluminense, ele vai também, como o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo, ele vai folgar uma rodada do Brasileiro para ir para o Mundial. Mundial, exato. E talvez ele... Aí vai acumular, fica Mais um jogo uma a data. fazer. E talvez ele, depois da derrota de ontem, ele pegue playoff da Ele vai ter Sul-Americana. mais Então, ele vai ter duas, mais mais dois? 3 datas. Mais 3 datas. Três Bom, datas mas de aí, volta. vamos combinar que no modo Renato vai entrar com o dente de leite lá nesse negócio aí. Ele nem ontem ele foi, ninguém foi. Mas tá aí... bem Mas aí, mas dá um coisinha com o Flamengo, lá vem um Fla-Flu no playoff, ele vai... Pois é. E aí? É duro, né? Tá ruim com o Flamengo, Ele vai ter 3 datas. Não, imagina. E o playoff, ele é direcionado. O melhor terceiro da Liberta pega o pior segundo. O segundo com o segundo pior, enfim. Ele está direcionado. Tá direcionado. Não sabemos nada, as posições, mas ele não é sorteio depois. Algum desfalque, alguma volta para esse jogo contra o Mirassol na escalação, ou Vessa? Não, o que pode acontecer, talvez ele... O Mateuzinho, por exemplo, que ficou poupado lá contra os colombianos, ele volta. Mas o que pode acontecer é ele dar uma segurada em alguns jogadores
Não pensando no Racing. O Racing é só quinta. De sábado a quinta é uma recuperação tranquila. Mas pensando que jogou terça. De terça para sábado, uma recuperação mais curta. E aí ele possa dar uma segurada em um outro jogador. O Mirassol anunciou agora há pouco os ingressos todos esgotados. Já tinha acabado do Corinthians. Acabou também agora todo lado do Mirassol. É aquele jogo que